Olá, meu nome é Arthur do Pronto para Investir e hoje eu vou te falar quais os erros comuns que investidores iniciantes cometem ao investir em ações, como evitá-los para que você não perca dinheiro nesse tipo de investimento. Ontem eu estava dando aula para uma turma nova da mentoria 5P, onde eu estava explicando que um dos motivos que eu analiso para decidir não investir em uma empresa é quando essa empresa já esteve envolvida em casos de escândalo, corrupção ou fraude. E ao mostrar um exemplo de uma empresa que passou por isso, eu me deparei com a situação deste empresário de 62 anos que perdeu mais de 400 mil reais investindo em uma empresa que teve um problema de fraude contábil. A verdade é que as pessoas acham que a Bolsa de Valores é um lugar para aventureiros, para pessoas que assumem riscos desnecessários, para pessoas que vão ganhar dinheiro de forma fácil em uma semana, em um dia, em um mês. E não é bem assim. Então a reportagem é do Estadão. O título dela aqui, 4 anos após fraude, como estão os processos contra o ERB e a RBR3, empresa listada na nossa Bolsa de Valores. Arrastando para baixo aqui, a gente pode ver a situação deste empresário de 62 anos, que em janeiro de 2020 possuía 450 mil reais investidos na empresa, o que correspondia a cerca de 1/3 do patrimônio dele. Ele até afirmou aqui que ele considerava como o dinheiro da aposentadoria. Hoje, o montante vale cerca de 20 mil reais, após quedas, aumento de capital e grupamento de ações. E uma coisa me chamou a atenção, presta atenção nisso aqui que é importante. Ele disse: eu não quero mais saber de Bolsa de Valores. Não existe segurança alguma para proteger o pequeno investidor. Isso aqui eu discordo, tá? Eu vou te explicar o porquê e o porquê que eu acho que ele errou tanto a ponto de ter um prejuízo deste nível aqui. Então, só para quem não sabe ou não lembra, uma gestora em fevereiro de 2020, bem antes da pandemia, observou inconsistências contábeis em relatórios apresentados pela companhia, que resultavam em lucros inflados por ganhos não recorrentes. Se a gente jogar o código da empresa aqui no Google, a gente vê que só nessa fase de fevereiro, vou pegar aqui janeiro, tá? De janeiro até março de 2020, que calhou com a pandemia inclusive, uma coincidência, houve uma queda de 83% nessa empresa, em apenas 2 meses. Até um pouco menos, né? Porque foi dia 31 de janeiro a 20 de março. E se a gente pegar aqui essa mesma data de 20 de março para hoje, a gente vê que a empresa caiu mais 74%. Ou seja, de janeiro de 2020 para cá, 95,8% de queda nas ações dessa empresa. O patrimônio de alguém que estava investindo na empresa foi quase a zero. Seria o equivalente a cada 100 reais que você tivesse em janeiro de 2020, você ter hoje R$ 4,20. A primeira coisa que chama atenção, né? Só para a empresa voltar a este patamar de janeiro de 2020, como ela caiu 95,8%, ela teria que ter uma valorização de mais de 2.000% para voltar neste patamar que ela estava há 4 anos. O primeiro grande erro que ele cometeu foi ter cerca de 1/3 do patrimônio dele em apenas uma empresa. Eu vou preencher essa planilha aqui que eu disponibilizo aos alunos da mentoria 5P, só para vocês verem na prática o impacto disso. Então ele seria sócio, por exemplo, de 3 empresas, tendo 1/3 do patrimônio em cada uma delas. Eu vou considerar aqui as empresas que mais foram negociadas hoje. Foram a Azul e a Hapvida. Eu estou pegando as mais negociadas aqui só para colocar no exemplo, para não ter que colocar nenhuma empresa específica. Então vou colocar aqui na planilha Azul 4, HAPV 3 e RBR 3. Aqui na planilha eu vou preencher aqui como se ele tivesse investido 450 mil reais em cada uma dessas 3 empresas, considerando o preço atual delas. Daria 92.593 ações da Azul a 4,86, 102.975 ações da Hapvida a 4,37 e 8.661 ações da IRB a 51,96. Eu estou colocando aqui só para puxar lá na planilha, na aba total, como se ele não estivesse tendo lucro em nenhuma delas, para a gente fazer alguns cálculos aqui e vocês entenderem o risco de você ter 33% do seu patrimônio investido em apenas uma empresa. Então ele teria no total investido R$1.350.000 reais. Como ele tinha 450 mil e hoje tem 20 mil, ele teve uma queda aqui de 95,55%. Seria o equivalente, ao invés do preço médio de compra dele ser R$ 51,96, na verdade ter sido R$ 1.169,10. Então, ao invés de ele ter essas 8.661 ações, seria o equivalente a ele ter 385 ações, que ele pagou R$ 1.169,10 em cada uma. Aí ele teria investido os 450 mil lá naquela época e hoje estaria com o valor atual
de R$20.000. Ou seja, o prejuízo que ele teria aqui seria de R$430.000. Só que olha um ponto importante. Quando acontece uma queda nessa empresa, ela passa a corresponder a 2% do patrimônio dele. E o percentual das outras duas empresas, considerando que ele investia em 3, talvez ele tivesse esse dinheiro em imóveis, talvez na poupança, talvez em CDB. Eu estou considerando aqui 3 ações para vocês entenderem o risco de ter 33% do patrimônio em apenas uma empresa. Porque no caso ele passaria a ter quase 49% nas outras duas. Ou seja, o risco gigantesco que ele correu em uma empresa, tendo 33% do patrimônio nela, aqui se tornaria ainda pior, porque ele teria quase metade do patrimônio dele em cada uma das outras duas empresas. E se acontece algo parecido com essas duas empresas? A gente vê que ele estava correndo um risco desproporcional. Vamos colocar aqui que ele comprou essas ações dessas outras duas empresas por um valor menor, para gerar uma valorização maior ali nessas outras duas. Ainda assim, o prejuízo dele seria muito alto, diferente de uma pessoa que tivesse vários e vários investimentos ao mesmo tempo. Essa aqui, por exemplo, é a carteira que eu invisto com os alunos todos os meses. Eu entro ao vivo e compro 30 investimentos diferentes. Esses 8 primeiros aqui são os 8 fundos imobiliários que eu invisto, e esses outros 22 investimentos são as ações. Hoje você pode ver que o maior percentual que eu tenho em ações aqui nessa carteira é de 3,13%. Ou seja, seria o equivalente a ele ter 30 investimentos diferentes com 3,33% cada. Ao invés dele ter investido R$450.000 em cada uma das 3 empresas, ele teria investido apenas 45.000 em cada uma. Eu vou preencher aqui tudo com azul, só para a gente ver o exemplo lá na aba total. Vou colocar aqui como se fosse 30 investimentos. Estou colocando tudo de uma mesma empresa, só de exemplo, tá? Daria muito trabalho consultar 30 códigos de empresas aqui, porque eu precisaria saber o valor atual de cada uma delas. Então eu tô fazendo isso aqui só para facilitar, tá? Beleza. Esse aqui seria o equivalente a ele ter os mesmos 1.350.000 investidos, mas ao invés de ter em 3 empresas, ele teria aqui em 30 empresas diferentes. É claro que tá tudo com o código da Azul aqui. Eu nem invisto em nenhuma dessas 3 empresas, só estou colocando como exemplo, para vocês verem o impacto que seria muito menor. No caso aqui, se todas as empresas não tivessem valorização nenhuma, a desvalorização que ele teria seria de apenas R$43.000. O que, se você olhar para uma empresa de 45 valer 2.000, parece muito. Mas na carteira dele não mudaria praticamente nada. Uma desvalorização de 43.000 sobre um investimento de 1.350.000 daria apenas cerca de 3% da carteira. Isso aqui é uma oscilação que a pessoa tem em um dia investindo na bolsa. Ou seja, não mudaria nada. Se a gente coloca aqui uma pequena valorização na maioria desses investimentos, o que é comum de acontecer quando você investe na bolsa de valores em várias boas empresas para o longo prazo, automaticamente você vai ver que ele não teria oscilação quase nenhuma. Até porque poderia ter uma ação aqui que ele pagou R$2,90, da mesma forma que ele teve uma forte desvalorização de um lado, ele poderia ter uma forte valorização do outro. Estou preenchendo aqui só para vocês verem, tá? Aqui na aba total, ele estaria tendo um lucro de R$80.000, por exemplo. Várias empresas dando um lucro baixo, R$3.000 aqui para cada 41.000 investidos. Não é um lucro tão alto, mas como são várias empresas, algumas com lucro maior, outras no 0 a 0, poderia colocar um pouco de prejuízo aqui, vocês podem ver que ainda assim ele estaria tendo lucro. Então, o primeiro erro que muita gente comete é investir em poucos ativos. Você vai ter 33% do seu patrimônio de mais de R$1 milhão alocado em apenas um negócio. É um risco extremamente alto, não faz sentido. E essa quantidade aqui, quanto mais dinheiro investido você tem, mais empresas você pode investir. Por quê? Porque eu estou considerando 30 ações. Ou no meu caso, 22 ações e 8 fundos imobiliários. Ele poderia colocar mais. Ele poderia ter 15 fundos imobiliários, por exemplo. 30 ações. Se ele coloca isso aqui em 45 investimentos, cairia para 2% o patrimônio dele alocado em cada uma dessas empresas. Aqui no gráfico deu errado, né? Porque ele puxou o código da Azul. Mas aqui a gente consegue ver o percentual de cada uma dessas empresas. Daria mais ou menos 3,44% para cada. Outro erro muito comum, que vários investidores iniciantes cometem também. Se a gente pega aqui as empresas que têm alguma participação do governo na nossa bolsa, nós vamos ver que são 44 empresas. E muitas dessas empresas já estiveram envolvidas em casos de fraude, de escândalos e de corrupção. A gente pega a Petrobras, por exemplo, com o Petrolão.
A gente pega a Vale, com o rompimento das barragens que afetou cidades aqui de Minas Gerais. Isso afetou milhares de pessoas. Aí o governo tem uma participação na empresa. Como que o governo aplica uma multa em uma empresa que ele é sócio? Nós tivemos casos na Eletrobras, casos de escândalo e corrupção na JBS, Caixa Seguridade, BRF na Operação Carne Fraca. Muitas dessas empresas que têm o governo no meio estiveram envolvidas em casos de escândalo e corrupção. A Braskem, por exemplo. A gente vê aqui, que o governo tinha participação nessa empresa. Isso é algo que eu gosto de evitar. Traz um risco muito grande, um risco de não continuidade de uma gestão. A própria Petrobras, a gente viu isso. Muda o governo, muda toda a forma de gerir a empresa. Isso é um risco muito grande. Outro ponto importante, ainda que este rapaz tivesse os outros 2/3 do patrimônio dele em outros investimentos, ter 1/3 do patrimônio em ações, ainda que fossem várias empresas, poderia ser muito para ele. Isso é uma coisa que pouca gente te fala por aí, porque a maioria dos brasileiros não tem estômago para ter nem 20% do patrimônio em ações. Por isso que não só eu, que sou bastante conservador, mas a maioria dos meus alunos tem a maior parte do patrimônio em renda fixa e dentro da renda variável a maior parte em fundos imobiliários, que tem muito menos oscilações, muito menos riscos. Você tem um lastro em imóveis que nunca vão se desvalorizar 95%, porque você pode comprar bons imóveis, galpões lá de 200 milhões de reais, que nunca vão valer 2 milhões, 10 milhões, e aí você tem uma segurança muito maior, dorme tranquilo. O problema é a ganância de ver que as ações realmente têm um maior potencial de retorno e querer colocar todo o seu dinheiro nisso. Não faça isso. Seja conservador. Invista a maior parte do seu dinheiro em investimentos mais seguros, para você poder dormir tranquilo. Principalmente se você tem um patrimônio maior acumulado. Se a pessoa vai começar a investir hoje R$100 e tem um grande percentual em ações, não vai fazer tanta diferença. Porque o risco que ela corre, apesar de em percentual ser um risco alto, ela tem um patrimônio baixo. Representa muito pouco, né? Agora, para uma pessoa que começa a investir com um valor mais alto, no caso, se esse senhor aqui entrasse na minha mentoria, ele nunca teria mais de 10% do patrimônio dele em ações. Pelo menos não se ele seguisse o meu método. Porque uma pessoa com mais de 60 anos, ela tem que ter segurança, ela não tem mais o longo prazo das ações para poder assumir um risco tão alto como esse. Faria mais sentido ele colocar a maior parte desse dinheiro em renda fixa para ter segurança e mensalmente ele passando esse patrimônio para fundos imobiliários. Ao invés de alocar tudo de uma vez, ele pegaria um preço médio ao longo do tempo, construindo uma renda passiva com imóveis, sem precisar pagar imposto de renda, tendo a valorização dos imóveis ainda com o tempo, e poderia até ter uma parte do patrimônio em ações, mas distribuído em várias empresas ao mesmo tempo e considerando apenas um percentual pequeno do seu patrimônio. Ações são investimentos para você investir pouco durante muito tempo, para transformar este patrimônio em muito. Então você não começa com muito dinheiro. Você investe muito dinheiro, beleza, mas aos poucos, durante muito tempo, para você construir o seu patrimônio. E não pegar todo o seu patrimônio a um preço X, que na primeira oscilação pode fazer você entrar em desespero, vender suas ações, sair no prejuízo. A própria Bolsa de Valores, por exemplo, caiu mais de 40% em um mês durante a pandemia em 2020. Não faz sentido você ter essa oscilação aqui negativa em um patrimônio alto de uma só vez. Para quem vem investindo há muitos anos e tinha um percentual baixo do patrimônio em ações em várias empresas boas, essa oscilação aqui não representou nada. Porque ao ter 30 empresas, por exemplo, 20 empresas, por exemplo, você vai ter um percentual muito baixo em cada uma dessas ações, considerando que o seu dinheiro não vai estar investido só em ações. Então, só de evitar esses erros, você vai estar investindo melhor do que 95% das pessoas que investem na Bolsa de Valores. E se você quer dar um passo além e aprender não só sobre ações, mas também sobre outros investimentos, em breve eu vou fazer um evento 100% online e gratuito para te ajudar. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Acesse o link, faça sua inscrição no evento e me siga no Instagram também, @prontoprainvestir. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe um comentário, um grande abraço. Fica com Deus.